Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema vai valorizar algumas coisas que você utiliza no seu dia a dia. A gente acaba incorporando invenções maravilhosas ao nosso cotidiano e percebe que nunca parou para questionar como elas surgiram. Eu sou o Berto Oliveira e te convido a conhecer a origem de 10 invenções maravilhosas que usamos no nosso cotidiano. Não perca, confira hoje no Diário do Curioso! Vamos começar o nosso vídeo falando sobre um acessório para quem é apaixonado por café, a garrafa térmica. A primeira garrafa térmica comercial foi criada em 1904. Seu criador original, C. Dever, não conseguiu patentear sua criação, que consequentemente foi patenteada por uma empresa alemã, para quem, posteriormente, Dever perdeu uma ação de direito sobre a garrafa térmica na justiça. Hoje, a palavra termos continua sendo uma marca registrada em diversos países. No início, ela foi criada para guardar soluções químicas e experiências científicas. O produto que ele criou possuía paredes duplas de vidros lacradas que impediam a passagem do ar e mantinham o conteúdo da garrafa com a temperatura inalterada. A garrafa térmica doméstica simples é capaz de manter um líquido frio por cerca de 24 horas e um líquido quente por até 8 horas. Recipientes térmicos também são muito usados para transporte de mercadorias, que devem ser mantidas em sua temperatura original. Na sequência temos as máquinas copiadoras, que muita gente chama de Xerox. Aliás, esse é um dos produtos que se apossaram da marca de maneira interessante, assim como o Bombril e Band-Aid, por exemplo. Bom, as copiadoras levaram muito tempo para serem construídas de forma eficiente. Cientistas tentaram técnicas de revelação de filmes e soluções químicas, mas o resultado não foi agradável. Mas foi em 1947 que as copiadoras, como conhecemos hoje, começaram a ser usadas. A peça fundamental para tirar uma cópia entra em ação antes da cópia em si começar. Uma chapa magnética que fica embaixo do vidro da máquina. Quando você liga a máquina, toda a placa ganha carga positiva. Tudo funciona com base na eletrostática. O pó negro que está no toner gruda na folha de papel, exatamente nos mesmos pontos em que a folha a ser copiada estava escrita. A folha é prensada e aquecida por lâmpadas e revestida com teflon, para evitar que o toner grude na prensa. Galera, e como não falarmos de uma das maiores invenções do mundo, o controle remoto. Você também não vive sem um controle remoto, vai se surpreender ao saber que ele foi criado em 1955, mas bem diferente do que conhecemos hoje. Os primeiros controles remotos foram criados por Eugene Pulley e tinham um fio que os ligava ao aparelho, possibilitando a troca de canais à distância. Algum tempo depois, esse fio foi substituído por um feixe de luz que acionava células sensíveis no aparelho, enviando os comandos desejados. Aí os controles remotos passaram a usar o ultrassom, ainda não muito eficiente. Apenas em 1981, os controles remotos passaram a usar o infravermelho, tecnologia que reina até hoje. We'll open your eyes. You know what I like about this RCA remote control? It's pure power. Roger, you're supposed to fix my bicycle. I can turn the TV off or on, Roger. volume down or up, and switch right to the channel I want. Open your eyes to RCA's advanced 17-function remote system. I'll tell Mom. Unfortunately, it only works on the TV. We'll open your eyes, RCA. Aqui vai uma dica simples para quem quer testar se um controle remoto está funcionando bem ou se as baterias ainda têm carga. Basta posicioná-lo em frente a uma câmera digital ou um celular. Se estiver funcionando bem, aparecerá uma pequena luz piscando. E para quem gosta de ouvir música na rua usando fones de ouvido, é bom saber como tudo começou. Bem, ninguém mais usa o Walkman, mas o avô dos aparelhos portáteis surgiu em 1979. Ele foi inventado pelo fundador da Sony, Akio Morita, que estava cansado de ver um dos seus sócios andando de um lado para outro carregando um gravador enorme, desses com alça, pesado e incômodo. Ele ainda tinha o cuidado de carregar fones de ouvido para não incomodar as pessoas, mas se queixava muito do peso. Aí Akio reduziu o aparelho e lançou o primeiro Walkman. You can lose inches off your waistline effortlessly. Thanks to the new Super Walkman from Sony, the world's smallest cassette player. And while you lose inches here, with Sony's sound, you won't lose a thing here. The new Super Walkman, indisputably the world's smallest cassette player. Depois do Walkman, a gente já passou pelos CD players, pelos MP3 e pelos celulares.
Mas não parou aí. A Sony já anunciou o lançamento de um novo Walkman, que se chama ZX2. O novo modelo é capaz de reproduzir gravações com qualidade de estúdio e oferece compatibilidade com formatos lossless, ou seja, que não tem perda de dados na codificação para o digital. O problema é o preço, $1.200. Já a haste de algodão, conhecida aqui no Brasil por cotonetes, foi criada em 1921 pela Johnson & Johnson. Leo Jeterson observou que sua esposa usava um palito de madeira com um chumaço de algodão na ponta para limpar a orelha da sua filha durante o banho. Ele ficou preocupado com a hipótese de que a madeira poderia lascar e machucar o ouvido da criança. O algodão também poderia soltar-se e ficar preso dentro da orelha. Então ele decidiu desenvolver uma haste flexível que proporcionasse mais segurança ao bebê, sem oferecer riscos ou danos. No início ela tinha apenas uma ponta e era usada em hospitais na aplicação de medicamentos. Em 1947, o sucesso do produto fez a Johnson & Johnson lançar o seu primeiro produto disponível para venda direta ao consumidor e indicado ao público infantil. Foi a partir daí que o termo cotonete se tornou um ícone popular, e por isso hoje é raro utilizar-se o termo haste flexível. O sutiã, item indispensável no guarda-roupa de muitas mulheres, nasceu em 1913, graças a uma nova-iorquina. Cansada de corpetes de ossos de baleia e espartilhos, Mary Phelps Jacob, com a ajuda de uma empregada francesa, montou sua invenção, usando 2 lenços e fitas cor-de-rosa. Criou uma peça macia e que sustentava os seios com firmeza, o protótipo do sutiã moderno. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Por falar em sutiã moderno, a peça mais cara já fabricada foi usada por Gisele Bündchen em 2000. Ele foi produzido em cetim vermelho e decorado com 1.300 pedras preciosas, incluindo 300 quilates de rubis tailandeses. Preço? $15 milhões. Um outro caso curioso é o da criação do paraquedas. O modelo moderno que conhecemos hoje só foi criado no final do século XVIII, mas o projeto surgiu em 1483, por nada mais nada menos que Leonardo da Vinci. Ele idealizou uma espécie de protetor paraquedas, feito de pano e com formato de pirâmide, que serviu para estudar os princípios da aerodinâmica. Ao aumentar a resistência do ar, o objeto diminui a velocidade de queda de um corpo na atmosfera. A primeira pessoa a testar um paraquedas foi André Jacques Guénerin, que usou uma lona de 7 metros de diâmetro que parecia um enorme guarda-chuva. Em 1797, ele amarrou essa estrutura num balão e soltou de uma altura de 1.000 metros no Parque Monceau, em Paris. Projetado para salvar pessoas presas em prédios, o paraquedas acabou sendo mais utilizado pelos militares, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Falando em coisas antigas, você sabia que a lâmina de barbear que você usa hoje foi criada pelos egípcios? Isso mesmo, teve uma época em que os egípcios declararam guerra aos cabelos e resolveram que deveriam manter as cabeças raspadas, até mesmo as mulheres. Era comum, naquela época, ver sacerdotes se depilando de 3 em 3 dias. Eles achavam que, além de ser feio, era sinal de pobreza e sofrimento, já que a região era muito quente. Bom, para resolver esse problema, criaram um instrumento feito com lâminas de pedras afiadas, presas em um cabo de madeira, como navalhas. Só depois de vários anos é que criaram lâminas de cobre. Curiosamente, em eventos sociais, as pessoas não se apresentavam carecas, usavam perucas, como a gente já está acostumado a ver em filmes e novelas. Falando em higiene, egípcios, foram eles também que inventaram o creme dental e a escova de dentes. As pastas surgiram através da mistura de pó de cascos de boi, cinzas, cascas de ovos queimados e pedra pomes. Bom, se você fez essa cara de nojo só de escutar os ingredientes, imagina só o sabor. Além disso, o produto era extremamente abrasivo. Pouco tempo depois misturaram hortelã, folhas secas de íris e grãos de primeira para dar uma amenizada. Durante o século XIX, a pasta de dente tornou-se popular no Reino Unido. Era feita de sal ou giz. A história do creme dental indica que até mesmo o carvão vegetal foi usado como pasta de dentes. Mas a pasta de dentes, como nós conhecemos, nasceu do engenho do dentista americano Dr. Washington Sheffield. Em 1850, desenvolveu um pó para limpar os dentes, que se tornou muito popular entre os seus pacientes.
Seu filho Lucius, que também era dentista, ajudou o pai a aperfeiçoar a fórmula, nascendo assim o creme dentifrício Dr. Sheffield, aquela que pode ser considerada a primeira pasta de dentes da humanidade. As escovas dentais eram feitas com pontas desfiadas de galhos de madeira. Com cerca de 5.000 anos, o apetrecho foi encontrado em uma tumba egípcia. No final do século XV, os chineses criaram a primeira escova com aparência semelhante à que temos hoje. O acessório era confeccionado com pelos de porco, amarrados em uma varinha de bambu ou pedaços de ossos, e tornou-se muito popular na Europa. As famílias dividiam o uso de uma única escova entre todos os membros da família, o que trazia problemas. Os pelos acumulavam umidade e mofavam, originando doenças bucais, que eram passadas para toda a família. Além disso, as extremidades pontiagudas das cerdas feriam as gengivas. As escovas com cerdas de nylon, como as que usamos hoje, só foram criadas em 1938 nos Estados Unidos. Ah, sorriso dia, como o seu dentista gosta. Entre os dentes e a gengiva... Nova escova Johnson's, cabo sextavado, cabeça arredondada com cerdas concentradas. Pronto, agora você pode dar mais valor às pequenas coisas que usa no seu cotidiano, não é verdade? Curta esse vídeo, indique para os seus amigos, inscreva-se no canal, ajude o Diário do Curioso a crescer. Nos vemos em breve.